Nós vamos conversar agora com Bernardo Kister, ele que é professor e diretor de opinião do jornal Brasil Sem Medo. Boa noite, Bernardo, o senhor me ouve bem? Boa noite, ouço sim, ouço muito bem. Boa noite a todos, é um prazer imenso estar aqui. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Oeste Sem Filtro. E eu quero perguntar, porque na sua rede social, acho que foi no Instagram, você escreveu, né, que a campanha da Fraternidade de 2023 é a mais perigosa de todas até agora. Quero entender por quê. Veja, é preciso só explicar muito claramente que a campanha da Fraternidade que a CNBB realiza, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ela acontece no Brasil desde 1964, né? Assim, é um número mágico na esquerda brasileira. Só que ela começa a se politizar a partir dos anos 70 com o início oficial da Teologia da Libertação, que é aquele braço comunista na Igreja Católica. E de lá para cá, a CNBB vem utilizando desse período quaresmal, que inicia na quarta-feira de cinzas e termina no domingo de Ramos, para, primeiro, criar o que eles chamam de consciência social, que nada mais é do que, de algum modo, convencer a pessoa a colaborar com o movimento revolucionário de esquerda sem que ela perceba, né? Ou seja, nem que seja adotando a linguagem, contribuindo financeiramente nas coletas, etc., para que elas contribuam para a ascensão da esquerda, a ascensão do PT. O próprio Lula admitiu 1000 vezes que ele não seria nada sem a Teologia da Libertação, e a CNBB acaba sempre ajudando como um braço. Só que isso sempre foi muito escrachado na campanha da Fraternidade. Você sempre via coisas aberrantes, né? Aquelas coisas típicas de esquerdista em todas as campanhas. Porém, nesta, após anos de crítica que, modéstia à parte, eu tenho encabeçado desde 2018, eles aprenderam a não ter mais aquela linguagem explícita, então agora abusam de linguagem metonímica, de eufemismos, né? Estão atenuando certas expressões. Eles não usam mais o golpe da Dilma de 2016, agora eles usam desmonte das políticas públicas dos trabalhadores em 2016 para falar do que eles chamam de golpe, que foi o impeachment da Dilma. Usam estatísticas mentirosas, como vocês bem apresentaram aí, a respeito da fome, dos 33 milhões, enquanto que o Banco Mundial, que não é uma organização católica de maneira alguma, diz que no Brasil, no máximo, você tem entre 4 e 5 milhões de pessoas em situação de fome de verdade. Agora, eles chegam a dizer, eu estou até aqui na minha mão, com o livrinho da campanha da Fraternidade, que assim, o que para o meu desespero, para o bem da minha alma no purgatório, que eu acho que eu devo ter perdido uns anos de purgatório lendo isso, eles dizem que no Brasil há 125,2 milhões de pessoas que convivem com alguma insegurança alimentar. Mais de metade do país está em insegurança alimentar, só que é claro, a gente sabe que esse é um jogo de palavras. Então eles fazem uso desse tipo de situação para promover este, vamos dizer, esquerdismo bisuntado de óleo e água benta para ajudar um projeto revolucionário que é promovido por bispos no Brasil. Não são todos, é preciso dizer, há excelentes bispos no Brasil, mas infelizmente quem está à frente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil tem conduzido essas campanhas para estes fins. Inclusive, é preciso dizer aqui que usando o dinheiro dos fiéis, que supostamente deveria ir para instituições de caridade, mandando no passado para organizações sindicalistas, mandando para organizações que promovem explicitamente o aborto, ideologia de gênero e esses absurdos. Ou seja, a Igreja Católica não tem nada a ver com isso, né? Então eu recomendo aos fiéis que fiquem atentos e vejam o meu conteúdo na internet, porque eu tenho explicado muito bem em detalhes a respeito desta campanha, porque ela está mais sutil e usa um tema sensível e por isto sim pode seduzir mais fiéis. É por isso que eu digo que é a mais perigosa de todas. Quem pergunta agora é Augusto Nunes. Bernardo, boa noite, é um prazer estar conversando com você aqui, muito obrigado. Você se referiu agora, você fez uma ressalva agora, segundo a qual nem todos os bispos concordam com essa linha esquerdista adotada pela CNBB. Eu te pergunto o seguinte, é expressivo o número de bispos que discordam do que faz há tanto tempo a CNBB, Bernardo? Augusto, é expressivo. Eu mesmo conheço vários, poderia citar uns 10 aqui, pelo menos de cabeça. Só que é o seguinte, assim como acontece, por exemplo, no meio político, é mais ou menos, tá? Não é igual, mas é mais ou menos o que acontece, Augusto, no meio da hierarquia católica. Por quê? A estrutura da igreja, ela funciona basicamente assim, é papa, bispo, padre e fiel. É muito simples entender isso. Foi assim por 2000 anos. O problema é que a partir dos anos 52,
por influência do senhor Dom Helder Câmara, que era conhecido como Arcebispo Vermelho, né, aquele que o Nelson Rodrigues dizia que só olhava para o céu para ver se ia chover, né, se ia pegar um guarda-chuva, né, ou seja, um homem que praticamente não tinha fé, segundo o entender do Nelson. Ele ajudou a criar, ele ajudou a criar esse organismo chamado Conferência Nacional. É uma jabuticaba brasileira que depois se espalhou para as igrejas no mundo inteiro, a partir dos anos 52, que o Pio XII autorizou, o Papa da época. E essa estrutura episcopal nacional acabou, de algum modo, mudando certos centros de pressão política dentro da igreja, porque antes o bispo ele se reportava à sua diocese e prestava contas ao Papa e à sua cúria. Hoje não, ele é influenciado por núcleos de poder regionais da conferência e nacionais. Então você pode até ter bispos bons no meio disso tudo, só que a cúpula, o pessoal que aparelha, que tem tempo de militar, que não está fazendo o trabalho que um bispo deveria fazer, está lá aparelhando a Conferência Nacional e exercendo pressão nos bispos bons. Então eles existem, vários deles eu conheço, que inclusive não promovem e combatem veladamente a campanha da fraternidade, mas eles não podem se expressar, porque se expressarem podem ser cerceados por seus pares que estão nos grupos de poder. Infelizmente eles não são a maioria, né, esses, vamos dizer, esquerdistas, mas eles estão em pontos chaves, como todo esquerdista que não trabalha, que só milita, consegue, vamos dizer assim, se articular desta maneira. Quem pergunta agora é Ana Paula. Eu diria, Augusto, só para fazer uma ressalva, eu diria que os bispos bons, que nós podemos dizer assim, católicos, são cerca de 30%, 40% no Brasil. Eu acho que até bastante, né? Bastante. Diga lá, Ana. Boa noite, Bernardo. Um prazer ter você aqui com a gente. Eu acho que eu tenho que te agradecer como católica, apostólica, romana. Eu tenho que te agradecer publicamente o trabalho que você faz, porque muita gente acha que a CNBB faz parte, né, da Cúria Romana, da hierarquia do Vaticano, e não faz. Eu trouxe essa notícia aqui, sempre repito, e muitas pessoas entraram em contato e ficaram chocadas, né, dizendo não sabia que a CNBB não faz parte da estrutura de poder, né, oficial, digamos assim, da Igreja Católica. Portanto, eles não nos representam, nós católicos não respondemos à CNBB. E eu, como a grande devota do nosso Santo Papa, né, João Paulo II, ele que sempre dizia, ele que viveu o comunismo, lutou contra o comunismo, e ele que sempre, quando foi elevado a pontífice em 1979, uma das principais e primeiras ações dele foi exatamente apontar os comunistas dentro da igreja e tirá-los de dentro da igreja. Ele sabia desse perigo. Então, eu quero te agradecer por honrar o legado do nosso Santo Papa, João Paulo II, e eu queria pedir para você explicar um pouco para a nossa audiência o que é essa nefasta teologia da libertação que hoje, infelizmente, toma grande parte da nossa querida igreja no Brasil. Primeiro, obrigado, Ana, pelas palavras e pelos elogios, né? Este é um assunto que eu tenho me dedicado há já quase uma década, né, estudando afinco este assunto, né, já colecionando uma vasta biblioteca sobre isso, publiquei, ajudei a produzir, né, e criar o roteiro de um documentário que hoje já tem mais de 1.600.000 visualizações no YouTube, sobre teologia da libertação, chamado Eles Estão no Meio de Nós. É um documentário de 2h20 a respeito deste tema. Só que é um documentário de 2h20, mas nós temos 40 horas de material coletado. Então apenas o documentário é a ponta do iceberg, há muitas outras coisas que poderiam ter sido ditas, que infelizmente por uma questão de tempo não foi possível. Então é um assunto que tem muito a ser dito. Eu estou pretendo lançar, na verdade, nesse semestre ainda um livro sobre isso, de cerca de 500 a 600 páginas, na minha expectativa, e já lancei, inclusive, uma plataforma de curso online sobre a teologia da libertação, que chama-se O Bom Combate. Ou seja, eu estou o tempo inteiro preocupado com este assunto, porque eu sei que a Igreja Católica, ela é a principal liga social no Brasil desde a sua fundação. E você pode ver que a Igreja Católica é sempre, a sua decadência antecipa, de algum modo, a decadência social brasileira. Né? E não foi diferente, ela começa a sua decadência no final da década de 50 e 60, e dali a sociedade brasileira vai uma ladeira abaixo. E a teologia da libertação é a grande ponta de lança, Ana, que
os comunistas conseguiram descobrir. Comunistas não posso dizer que são apenas de fora da igreja, mas também católicos de fato, como o próprio Dom Helder Câmara, que, sei lá, nos anos 30 ele era integralista com Plínio Salgado, né? Ou seja, apoiava o Mussolini, né? Imagina, Dom Helder Câmara. O Alceu Amoroso Lima, o doutor Alceu, também era integralista nos anos 30 e 40, e depois também debandou para o esquerdismo. Você tinha o Plínio de Arruda Sampaio, que fundou o PT e depois fundou o PSOL, também era da integralista nos anos 30, depois virou da esquerda católica, que era discípulo de um padre belga com ideias revolucionárias, o padre Joseph Lebré, como está bem registrado naquele livro do nosso saudoso Gustavo Corsão, O Século do Nada, o livro. E a teologia da libertação, o Fidel Castro dizia que ela era mais importante para a revolução na América Latina do que o próprio marxismo. Por quê? Todos nós sabemos que a Igreja Católica sempre foi o antivírus contra qualquer intenção totalitária e revolucionária. Sempre foi. Todos os impérios do mundo ruíram, a águia do Império Romano, né? O urso russo foi embora, o Gengis Khan, todo mundo caiu. Só ficou a igreja, sempre assim. Era sempre o primeiro sinal de resistência e aquela que sobra. E não foi diferente. Na Igreja Católica eles descobriram, não podemos tentar destruir a igreja, isso é impossível, isso não deu certo em 2000 anos. Vamos tentar ir através dela, usar a igreja para este processo. Então, uma série de intelectuais nos anos 70, como o Gustavo Gutierrez e o Hugo Asman, que é brasileiro, o outro é peruano, viram um movimento de esquerda cristão aqui na América Latina, por exemplo, a Ação Popular, que tinha vindo da Juventude Universitária Católica, do Betinho, do Aldo Arantes e de todo este povo aí, eles tinham virado um grupo altamente revolucionário, esses cristãos de esquerda nos anos 60. Esses intelectuais nos anos 70, o Gutierrez e o Asman, viram esse movimento sem ideia, sem uma unidade de discurso, ou seja, eles não tinham um discurso, uma linguagem em comum. Eles veem aquele movimento revolucionário desorganizado, teologicamente e linguisticamente, e a teologia da libertação nada mais é do que a apropriação e a injeção de energia intelectual no movimento anárquico cristão revolucionário dos anos 60, que era basicamente a Ação Popular em seus outros braços, como a Univolante e todos aqueles movimentos dos anos 60. Então a teologia da libertação ela é uma apropriação desse movimento, que dá uma energia discursiva para eles, dá uma energia teológica, cria uma força e depois, obviamente, vai se apropriando desse movimento, como depois aconteceu nos anos 70, nos anos 70 e 80 com os movimentos de comunidade eclesial, MST, e depois com o movimento sindical que deu na fundação do PT. Praticamente toda a base do PT, que você vai ver na fundação dele, daquelas 100 e poucas pessoas que estavam lá no Colégio Sion, em São Paulo, na fundação do PT, a maioria era toda da esquerda católica. Então a teologia da libertação é, vamos dizer assim, uma arma fundamental, e que ela não precisa apenas se apoiar, Ana, no discurso a pobres e ricos, oprimidos e opressores. Ela pode hoje se fazer do uso do identitarismo, da questão racial, da questão de gênero, da questão de migração, pode usar também outras armas, não importa. O que importa, como diria o Saul Alinsky, é a revolução, não importa o assunto. Assunto a gente muda, o objetivo político é sempre o mesmo, está no poder. Nós estamos conversando com o professor, ele também que é diretor de opinião do jornal Brasil Sem Medo, Bernardo Kister. Quem pergunta agora é Flávio Morgan. Bernardo, uma honra e um prazer estar aqui conversando com você. Eu tentei te chamar para o Estúdio Oeste justamente na semana passada, quando a gente estava com essa capa, né, dessa reportagem maravilhosa e imprescindível da Joyce. Inclusive, você aí acabou de comentar neste livrinho aí da campanha da fraternidade, que deve ter te rendido aí umas horas a menos de purgatório. Eu acho que eu também preciso ler para ver se eu consigo escapar um pouco aí de um pouquinho de purgatório a menos na minha eternidade. Como que se faz, como se cria, na verdade, né? Você inventa esses dados, né, de 120 milhões de pessoas com insegurança alimentar, né? Ela conseguiu mapear que, por exemplo, a pergunta feita no auge da pandemia, na hora que estava tudo ali parado, era perguntar para as pessoas, olha, você está com medo de passar fome algum dia? Bom, até a classe média alta estava falando naquele momento, sim, claro que eu estou com medo. Aí aparece depois Marina Silva, né, dizendo que tem 120 milhões de pessoas passando fome no Brasil e aí não tem nenhuma agência de fact-checking para analisar isso.
Bom, nas campanhas da fraternidade, lembrando mais uma vez, a CNBB não é um órgão da igreja, como pontuou a Ana aí muito bem, né? Você está explicando bem essa história aí dessas comunidades. Ela vem inventando, né? Toda a política do PT é sempre um ano ali com um detalhe da política. Já foi desarmamento, já foi, sabe, todos os detalhes ali das campanhas do PT. A pergunta que eu quero te fazer é: dá para a Igreja Católica, alguns fiéis, não sei como aí, essa dúvida, montar uma espécie de CNBB do B aqui no Brasil? Fala, uma CNBB que preste, sabe? Juntar bispos, religiosos, leigos, pessoas que simplesmente se interessem, para poder fazer uma pressão também para o outro lado. Porque uma coisa que é curiosa é que em países como Alemanha, França, mesmo nos Estados Unidos, a Igreja Católica ela é entendida como uma força reacionária, conservadora, ultrapassada, medievalista, etc. Aqui no Brasil... Só na Alemanha que não, né? A Alemanha agora não por causa do racha, né? Alemanha e Áustria ali com os discípulos do Runner. Mas quando você olha, por exemplo, para o Brasil, você olha para a bancada evangélica, que é sempre o alvo do PT e da esquerda, enquanto que o PT e todos os seus satélites, eles são, boa parte deles vieram, né, dessa onda católica. Você vê, por exemplo, Randolfo Rodrigues, né, com o Anel de Tucum, lá da Teologia da Libertação, PSDB daqui de São Paulo, fortíssimo, né, fortissimamente ligado à Teologia da Libertação, se não me engano, até a família Covas era ligado a isso. Dá para montar uma CNBB do B? Olha, Flávio, obrigado pela pergunta. Então, só ressaltando mais uma vez o que foi dito, até a Ana perguntou isso, eu me perdi na explicação e não explicitei, né? É importante dizer que as conferências nacionais, não importa qual país seja, Estados Unidos, na Itália tem a CHEI, né? Essas conferências que os bispos têm nada mais é do que na intenção original de Pio XII, que é um venerável de um homem, ele dizia que ela era apenas um meio de organização para facilitar as ações dos bispos, apenas isso, mas hoje virou um sindicato, mas isso não faz parte do organismo essencial da Igreja Católica. A Igreja Católica é papa, é bispo, é padre e é fiel. A conferência deveria ser um facilitador, hoje virou um sindicato, que é o que eu chamo de CNBB do B, né? Você até usou outro nome, mas eu acho, Flávio, que não dá para criar, aliás, não é profícuo criar um outro organismo paralelo. O que eu acredito muito mesmo é na resistência e na ação local. Isso, para mim, faz toda a diferença. Por quê? Por mais que a CNBB, né, e os seus, vamos dizer assim, ali o núcleo da coisa, né, que é praticamente todo ele revolucionário, tome certas decisões, e isso, de algum modo, implique na necessidade de decisões dos outros bispos, né, eles fazem algum acordo, alguma nota, etc., a maioria vence, o bispo local, ele vai ter que sentir 24 horas por dia o cheiro e a pressão dos seus fiéis, não lá de cima. Lá de cima ele presta conta, vai lá, tem que ir lá uma vez, 2 vezes por ano, mas com o seu povo ele está nas missas, ele está na cúria, ele está nas crismas do povo, ele está na questão julgando nulidades de casamento, questões, etc. Está o tempo inteiro convivendo com o povo. Ou seja, eu acredito que se as pessoas da diocese tiverem um movimento organizado, sadio, inteligente, e bem informado para fazer as ações locais de resistência e ação contra atitudes que põem em risco a fé das pessoas e até a própria integridade do município ou do país, promovendo esse tipo de agenda, nós teríamos, eu acho que, bons resultados, porque eu vejo isso na minha diocese. Na minha diocese aqui tem um movimento maravilhoso que toda vez que o bispo tenta sair da casinha, o pessoal aqui controla ele não tem chance dele fazer besteira aqui dentro. Porque as pessoas se organizaram muito bem, né? Toda vez que ele tenta mover um padre, mandar um padre embora importante, um velhinho, etc., para morrer no asilo sozinho, o povo aqui se organiza, faz carreata, pega carro de som, leva lá na frente da cúria do bispo, reza o terço, faz outdoor, tire o PT do altar. Já fizeram isso aqui, botaram um outdoor imenso por toda a cidade com a imagem da catedral escrito tire o PT do altar. Eu achei isso maravilhoso. Então esse tipo de ação local é o que realmente funciona, Flávio. Porque se você tentar criar a CNBB do B, puta, o trabalho que vai dar para reunir todo mundo no Brasil. Então se as pessoas do Iapoque ao Chuí resolverem fazer uma ação local, vai ser muito mais profícuo, mais fácil, que as pessoas se conhecem, do que bolar uma centralização. Eu acredito que o processo de descentralização é muito saudável, uma espécie de municipalização da ação católica seria muito bom, né? Por isso, por exemplo, isso é uma das coisas que eu ensino lá no meu curso, né? Eu vou tratar, inclusive, especificamente, posso fazer um jabá aqui, Flávio, ou não? Claro. Tá liberado.
Vocês não vão me negar agora que eu pedi também, né? Já bota proibido. No dia 6, agora eu vou dar um aulão gratuito e aberto, que não vai ficar gravado, tá? No dia 6 de março, às 20 horas, no YouTube, aberto para quem quiser assistir. Então, se você quiser se cadastrar para receber lá o link, entra no obomcombate.com. É só lá, clica lá, você participa dos grupos de WhatsApp, para a gente ter essa aula aberta e gratuita sobre a teologia da libertação na campanha da fraternidade. E, especificamente, eu bolei um plano de ação para você fazer na sua diocese nesse modelo local. Porque é nisso que eu acredito, porque é isso que eu vejo, Morgan, acontecendo. Por exemplo, você tinha um caso do bispo de Limeira, aqui no Brasil, Dom Wilson, que ele foi acusado, não estou dizendo que fez, tá? Mas ele foi acusado de vender paróquias para os padres. Então, a acusação que pesava sobre ele é de que um padre queria mudar para uma paróquia melhor, o bispo cobrava dinheiro por fora, tipo, a paróquia boa, 15 mil, a paróquia melhorzinha, tal, 20 mil. E diz que ele estava cobertando problemas morais dos padres e outras coisas. O que os fiéis fizeram? Como ninguém no Vaticano tomava nenhuma providência, o pessoal começou a fazer protesto na frente da catedral, com cartazes, com coisas, não sei o quê. O negócio funcionou, a pressão foi tão grande que o bispo renunciou. Eu acredito muito mais nisso do que criar uma CNBB do B. Conversamos com Bernardo Kisser, ele que é professor e diretor de opinião do jornal Brasil Sem Medo. Bernardo, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Oeste Sem Filtro e até uma próxima. Obrigado, eu que agradeço a todos aí, um excelente programa, parabéns pela iniciativa, aí fiquem bem e vivam bem uma quaresma sem a campanha da fraternidade.